Seja bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje. Estou aqui com meu grande amigo, o Sidney. Conheço do mundo online, conheço presencialmente também. Sidney, hoje nós vamos falar sobre como não entrar no ciclo vicioso da medicina. Vou passar a palavra para você. Peço primeiro que você se apresente e que já me responda a esse questionamento. O que é esse ciclo vicioso que não é interessante que a gente entre, Sidney? Está com você. Show de bola. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, pessoal? Um ótimo... É sempre bom estar aqui, né? Sempre um prazer enorme estar aqui contigo, com a tua audiência. Você é um cara que é uma referência para mim, né? Você começou bem antes de mim, lá atrás, a produzir conteúdo. E sempre que você manda um convite, para mim é um... Dou meu jeito e faço questão de estar aqui. Cara, então vamos lá. Sendo bem direto, ciclo vicioso da medicina, a gente chama a espiral negativa, que infelizmente a maioria dos médicos acaba entrando após se formar. Né? E que consiste isso? Consiste basicamente em alguns pontos. Né? Tem alguns sinais que são patognomônicos, mas eu vou aqui citar alguns fatores de risco. Por exemplo, médico que trabalha mais de 60, 80 horas por semana, que vive reclamando do trabalho, vive reclamando que trabalha muito, médico que não se sente, que vive reclamando de quanto ganha, né? Tem uma sensação que não ganha quanto deveria, né? Quanto acha que merece, que não tem qualidade de vida, quase não dorme em casa, não consegue fazer atividade física, não consegue fazer refeições com a família, não consegue ter tempo nem para cuidar dele mesmo. Então, inclui aí alta carga de trabalho, né? Insatisfação com a profissão. Um outro ponto, um outro fator de risco é os pacientes reclamarem bastante do seu atendimento, ou você reclamar do atendimento, né? Você chegar em casa reclamando para seu marido, para sua esposa, não aguento mais, poxa, hoje tinha um paciente, eu não consegui oferecer o melhor para ele e tal. Então, inclui alta carga de trabalho, baixa sensação de remuneração, baixo impacto na vida dos pacientes e baixa qualidade de vida. No final, uma coisa retroalimenta a outra, né? E o médico ele entra nesse ciclo vicioso, né? E tem um fator que diz muito respeito ao que você muito fala, que é a questão que eu acho que também é um dos fatores aí que faz parte digamos assim, desse caldeirão de misturas, que gastar mais do que ganha, ou pelo menos gastar igual o quanto ganha, investir mais em passivos, e aí, se você quiser, a gente pode aprofundar mais nisso, né? É mais ou menos isso, né? E acaba que, no final, gera insatisfação, gera frustração, né? Aí começa a se reclamar, a medicina não vale mais a pena, poxa, aí começa a falar você fala muito para o estudante, tua audiência é muito estudante, né? Sim. Então aí começa a falar para os estudantes que não vale mais a pena fazer medicina, porque na verdade ele está no ciclo vicioso. Mas existe o virtuoso, que é onde a minoria, infelizmente, hoje 15% mais ou menos, consegue viver no ciclo virtuoso, que é o contrário disso tudo. É trabalhar uma carga de trabalho menor, com mais valorização, né, com mais satisfação, podendo impactar positivamente na vida dos pacientes e, no final das contas, podendo ter qualidade de vida. Esse é o contrário que a gente defende. Você sempre objetivo, sempre ávido pela entrega de conteúdo, Sidney, não se apresentou. Quem é Sidney para estar falando isso? Você usou tantos termos técnicos, você é médico? Cara, eu cada vez mais eu me identifico mais com a profissão de educador e de empreendedor, do que, infelizmente, não sei se é felizmente ou infelizmente, mas do que como médico, né? Cada vez mais eu estou saindo da clínica, né? Mas sou médico, 10 anos de formado, especialista, mestre, né? Mas mais importante do que isso, eu sou um questionador, eu sou um inconformado, eu sou um apaixonado pelo atendimento médico de qualidade. Foi o que me fez fazer medicina, foi o que está me trazendo até aqui hoje, né? Contribuir de uma forma positiva para que a gente possa fazer a medicina como todo mundo deveria fazer, né? A medicina que realmente que tem um ganha-ganha, que a gente fala, né? O ganha-ganha onde o médico vai lá e resolve um problema de um paciente, mas não só de forma seca, né, impessoal, mas com humanidade, com acolhimento, com relacionamento, né? E também o médico ganha porque vê o paciente tendo resultado e consegue ter um retorno também financeiro que vai, querendo ou não, ser o veículo de uma qualidade de vida. Então, eu sou um estudioso da comunicação médica, um curioso, né, do empreendedorismo, da comunicação. Cara, e venho trilhando esse caminho
Fiz uma parceria que criou esse projeto aqui com o Dr. Arthur Rivas, meu sócio, e a gente vem desenvolvendo nas últimas 78 semanas, mais ou menos, conteúdo de forma constante, toda semana e diariamente, sobre captação, encantamento e fidelização de pacientes particulares. Por que particular, Sidney? Porque hoje é o único, infelizmente, é o único lugar onde a gente acredita que o médico consegue ter liberdade e autonomia para exercer a medicina com excelência e poder ser remunerado de forma justa, de acordo com o valor que ele entrega e a responsabilidade que ele tem. Beleza, Sidney. Sidney, você falou vários fatores de risco e vários sinais que apontam que o médico está no ciclo vicioso, né? São fatores bem ajustados ali com o burnout na medicina. É o colega que está dentro de um ciclo de alta pressão assistencial, aliado a isso, um grande estresse, apelo cognitivo mesmo, né? Então, há uma grande demanda cognitiva por atualização, etc., junto à pressão, ao aumento da pressão assistencial, dependendo do serviço que você está. Isso culmina em excesso de prescrições, de solicitações de exames complementares desnecessários, menos tempo junto ao paciente, e mesmo que você tenha assertividade quanto ao diagnóstico e à prescrição, mesmo assim, o paciente pode sair insatisfeito porque você não contempla outros aspectos relevantes dentro de uma consulta médica. Então, por vezes, algum colega se sente insatisfeito pela insatisfação dos seus pacientes que argumentam contra a qualidade do seu atendimento, e você diz, olha o prontuário, o diagnóstico está certo, o tratamento está certo. Eventualmente até culmina lá numa questão no conselho de medicina por algum ato que o paciente julgou que era uma infração. Mas eu quero saber de você, Sidney, algumas recomendações que você tem para contemplar outros anseios que o paciente tem dentro do atendimento médico, para além do diagnóstico correto e do tratamento. Pois eu sei que, ao fazer isso que você vai nos recomendar, acredito eu que é um passo importante aí para entrar no ciclo virtuoso, algo mais ajustado às nossas intenções de vida. Show de bola, show de bola. Daniel, vamos citar alguns dados aqui da literatura, né? Você que também, inclusive, até abrindo parênteses, vou falar sobre comunicação. Um dos primeiros conteúdos, quando eu comecei a estudar comunicação, que eu encontrei na internet foi teu. Acho que você falava sobre dar mais notícias, ou foi sobre empatia, alguma coisa assim, um vídeo teu. E só a critério de curiosidade mesmo aqui para... Interessante. E aí o que acontece? Eu fui estudar comunicação, cara, e um dado interessante da literatura é o seguinte: o paciente, a satisfação do paciente, ela está muito mais relacionada com a forma como ele é atendido, né? A satisfação principalmente imediata, né, do ato médico, da consulta médica, por exemplo. A forma como ele foi atendido do que é o diagnóstico ou o tratamento correto. Olha que louco. Olha que louco. Então, a gente passa 6 anos de formação na faculdade, depois 2, 3, 4, 5 em residências, depois mais fellow, depois mais mestrado, doutorado, sempre buscando o quê? Diagnóstico e tratamento, né? E aí, só que quando a gente vem por exemplo, para o consultório, você está falando do consultório, imagina aí, né? Não, estou em casa. Tá em casa? É porque é o mesmo projeto arquitetônico. É a mesma arquiteta, né? Cara, e aí, quando chega no consultório, o médico vai botar todo esse conhecimento robusto em prática, só que ele falta para ele o encantamento desse paciente, a criação de vínculo, o relacionamento, atender bem esse paciente. Então, por exemplo, aí com isso, mesmo ele fazendo, como você referiu bem, diagnóstico correto e tratamento correto, prescrição de tratamento correto, o paciente sai insatisfeito, o paciente não fideliza, não volta, não indica, e a clínica, o consultório, vai por água abaixo, né? Uma clínica, um consultório é uma empresa. Se não tiver clientes, fecha. McDonald's só é McDonald's porque as pessoas comem hambúrguer. A Coca-Cola só é Coca-Cola porque as pessoas tomam refrigerante, né? A partir do momento que as pessoas pararem de tomar Coca-Cola e pararem de comer hambúrguer, essas duas empresas vão fechar. Que eu acho que vai demorar porque a gente ainda está num nível de maturidade ainda bem, bem pequeno. Mas o fato é que a gente não aprende nada disso na faculdade, cara. A gente aprende a como se relacionar com o paciente no hospital. A nossa formação é dentro de hospitais, né? É muito pequena a parte ambulatorial. Tanto que você tem lá dentro do profissão médica, né, conteúdos que ensinam, que ajudam o médico a poder fazer um atendimento mais, do ponto de vista ambulatorial, mais efetivo. Não só do ponto de vista técnico, diagnóstico e tratamento, mas de relacionamento, né? Por conta da sua formação, que também é uma formação que eu tenho também na medicina de família, que a gente aprende lá.
Então, assim, o que está por trás do que a gente está falando aqui é o seguinte: não importa se você é GO, pediatra, neurocirurgião, vascular, não importa. Se você é médico, você precisa entender que você precisa, beleza, você sabe fazer um diagnóstico, sabe fazer um tratamento, mas você precisa aprender a como criar um relacionamento com esse paciente. Quer ver? Tem uma pesquisa, não sei se você já viu essa pesquisa, Daniel, que é interessante compartilhar com a audiência aí, que é o seguinte. A pesquisa era o seguinte: o pesquisador, ele esperava o paciente ser atendido pelo médico, aí quando o paciente saía, ele perguntava ao paciente: qual foi o motivo da consulta? Aí o paciente falava: ah, foi X. E aí ele entrava imediatamente e perguntava pro médico: qual foi o motivo da consulta? Aí o médico falava: foi Y, com certeza. Inclusive saiu com tratamento do último guideline aqui para Y. Só que, na verdade, as queixas eram diferentes, os motivos de consulta eram diferentes. O que está por trás disso? Falta de técnica de consulta, que não é ensinado, infelizmente, na faculdade. Não na maioria. Cada vez mais, graças a Deus, graças a você, a mim e a outros colegas aí que têm, de forma heróica, muitas vezes, homérica, feito um trabalho muito grande de divulgação da importância desses conhecimentos. Muitas faculdades, muitos locais já estão valorizando mais isso, mas de forma geral, ainda é algo que falta muito. Isso é um dos pilares do nosso curso, do Círculo Virtuoso da Medicina. É um dos pilares, inclusive, que a gente fala com muito orgulho que nós somos pioneiros nesse objetivo de transformar pacientes em fãs. A gente juntou dentro desse módulo, Daniel, os conhecimentos de habilidade de comunicação que eu tenho, mas aí com o Arthur, meu sócio, trouxe PNL, programação neurolinguística, a gente botou técnicas de copywriting, persuasão, enfim, cara, e a gente criou um módulo parrudo, que a gente chama aqui no Amazon, sabe, bem poderoso, para, de fato, criar conexão, relacionamento com o paciente, E digo mais, tem outros estudos que mostram, Daniel, que no modelo de consulta tradicional, em que muitas vezes o médico não consegue fazer uma escuta, não se consegue explorar o lado emocional do paciente, a chance de erro diagnóstico é muito maior, Estudos mostram que se você, por exemplo, fizer uma escuta ativa, e tem técnica para isso não é conversinha mole, não, é técnica, se você fizer uma escuta ativa bem feita, você aumenta a chance de acerto diagnóstico em 80%, cara. Então, assim, isso tem sido muito poderoso. No nosso curso, a gente fala de marketing, fala de gestão, fala de estruturar um pós-consulta, que são os pilares do CVM, São 4 pilares: marketing, gestão, comunicação e vendas. Mas, cara, aí os nossos alunos, eles vêm porque eles querem aprender a fazer marketing, eles querem fazer gestão e tal. Só que, cara, cada vez mais a gente vê que o que tem trazido resultado para os nossos alunos, nesses últimos 2 anos, é estruturar uma consulta que gera vínculo e um pós-consulta que encanta, fideliza, que ajuda o paciente a ter resultado, Porque, olha só que louco, o que acontece? Não é tu não acha que pode ser até ingenuidade nossa? Você, por exemplo, imagina se atender um paciente obeso, diabético, 65 anos, fumante, com 5 filhos, 3 deles adolescentes, a mulher com um monte de outras comorbidades, ele chega para fazer uma consulta contigo, você tem meia hora, que às vezes pelo plano de saúde você só vai conseguir ter no máximo meia hora. E aí meia hora, cara, tu vai lá e diagnostica 4 coisas diferentes e você tem que explicar e tem que prescrever. Não é ingenuidade a gente achar que esse paciente vai sair depois de 65 anos, tendo hábitos ruins, ele vai seguir, arrisca a posologia, vai mudar hábitos e vai melhorar? É fogo. Sidney, você falou um termo importante, que é criar o relacionamento. A Fernanda, ela é advogada e médica também. Ela tem um perfil que nos ajuda acerca de ética na exposição médica, direito médico, ponto saúde. Ela fala o seguinte: relação médico-paciente é importante para tudo. E na minha visão, Sidney, tem alguns objetivos dentro de uma consulta. Tem os objetivos do médico e tem os objetivos do paciente. Quando não se encontra isso, aí há essa divergência, há insatisfação por alguma das partes. Sim. Da parte do médico classificando o paciente como chato, ou então não adesão farmacológica, não adesão terapêutica. Da parte do paciente como nem olhou para mim e coisas do gênero que nem remete à técnica, muitas vezes. Remete a relacionamento. Então, quando você está dentro de uma consulta, os objetivos, há que se entender, que da parte do paciente, com o nível educacional, e da parte do médico, com essa intenção de cruzar esses objetivos, aí o benefício acontece. Mas, para além dos objetivos de ambas as partes, tem as necessidades. Por exemplo, no caso de um paciente que tem
obesidade, pode ser um objetivo dele verificar que seus exames estão todos normais. E aí, eventualmente, até tá. Alguns pacientes com sobrepeso e obesidade, eles revelam um nível glicêmico adequado, triglicerídeo, HDL, LDL e os principais parâmetros até não adequados. E aí, para ele, eu tô bem, eu tô bem. Que ele deposita, ele terceiriza, né, no exame laboratorial a classificação com a sua nota que está saudável ou não. E aí, só que tem as necessidades. Então, é fator de risco, o médico sabe que é fator de risco o cara ter sobrepeso, obesidade mesmo com os parâmetros laboratoriais corretos. Então, é uma coisa a mais que o médico tem que ter, que é, para além de contemplar os objetivos de ambas as partes, ainda as necessidades. Porque das necessidades o paciente não sabe, que são os insights. E aí você me fala aqui sobre persuasão, que muitas vezes é visto como algo até negativo. Vou persuadi-lo a fazer alguma coisa. Mas a persuasão, na comunicação médico-paciente, ela vem no sentido de apontar uma possibilidade de insight ao paciente que não vislumbrava uma necessidade que, aos olhos técnicos do médico, eles são relevantes. Sobre o uso da persuasão, Sidney, dentro da consulta. Você tem alguns exemplos que pode citar onde a persuasão se revela importante ou ainda alguma técnica, mesmo que de forma mais superficial, para que você compartilhe agora com a gente? Cara, eu vou dar um exemplo e uma técnica que quem está aí online, quem está vendo, quem vai ver esse conteúdo agora ou depois, pode usar. Se tiver de plantão, dá para usar ainda hoje. Quero saber. É o seguinte, primeiro é dizer que existe diferença entre persuasão e manipulação. Persuasão é quando você usa a comunicação, né, de forma a convencer a pessoa a fazer algo que vai beneficiar ela. O próprio Francisco Carrió, que é uma das maiores referências do mundo em comunicação, ele usa o termo no livro dele, né, Entrevista Clínica, que é uma das referências que a gente usa, né, quando se fala de estudo de comunicação. E manipulação é quando você usa a persuasão para fazer algo para a pessoa que pode não necessariamente causar um benefício para ela, né? Então, se você prescreve, por exemplo, para um paciente obeso, já que é o tema de hoje aqui, assim, metabólica, um medicamento que sabidamente vai fazer bem para ele, e ele não está querendo tomar, por exemplo, paciente o que é o dia a dia? Insulina terapia. Cara, quem é endócrino, quem é clínico, que trabalha com paciente diabético todo dia, tem a obrigação de aprender a persuadir o paciente a fazer insulina quando for necessário. Concorda? Porque se ele não fizer, ele pode ir a óbito, ele pode piorar. Então, a persuasão nesse momento aqui, ela é uma ferramenta que salva vidas. Agora, se você usar a persuasão para, por exemplo, convencer o paciente a fazer um procedimento cirúrgico que não é, por exemplo, algo que vai beneficiar ele ou que gera o que é dúbio, aí tudo bem. Aí você pode estar ferindo a ética. Mas isso é uma coisa muito, digamos assim, é igual a gente dá o exemplo, Daniel, em relação ao bisturi. O bisturi, ele salva vidas, milhares, milhões de vidas todos os dias. Nesse momento está salvando uma vida, concorda? Mas da mesma forma, o bisturi pode tirar uma vida. Um cortezinho ali numa veia, mas né, no lugar errado, acabou. Então, é uma ferramenta. A persuasão é uma ferramenta que deve ser usada com muito bom senso, com ética e para o bem do paciente. Dito isso, uma técnica que você pode usar ainda hoje é o seguinte. É algo que é muito pouco explorado, né? E muito pouco feito, inclusive. Isso quem está falando não só sou eu, são os estudos, a literatura. Quem perguntou sobre os estudos, manda um direct lá no CV da Medicina aqui, que a gente manda depois alguns estudos, tá? Mas é o seguinte, exatamente o nome é explorar. Explorar o quê? Sim? Explorar a parte emocional do paciente. Todo paciente, para ele procurar ajuda do médico, o que fez esse gatilho acontecer foi uma preocupação, uma questão emocional. De cada 10 queixas que o paciente tem, só uma ele procura realmente o médico. 9, ele não vai procurar o médico. Ele se automedica, ele vai no Google, ele vai na farmácia, ele vai dependendo da região, ele vai com pajé, aqui no caso do Amazonas, né? Vai com puxador no Nordeste, vai com a rezadeira, né? Aí quando preocupa muito ele, aí ele vai no médico. Então, assim, aí ele chega, muitas vezes ele demora um tempão, dependendo do local, ele percorre todo um trajeto para chegar lá e o médico não explorar qual é a preocupação dele, cara. Então, assim, uma simples pergunta de virar para o paciente, agora tem técnica, tem momento para fazer isso, mas é uma pergunta de você virar, né, e perguntar para o paciente o seguinte, depois de fazer uma escuta bem feita, perguntar para eles, no seu caso, você é o paciente, seu Daniel, então,
deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que está mais lhe preocupando, que fez o senhor sair da sua casa e me procurar? E aí você vai, cara, dizer... Sabe aquele estudo lá que a gente falou que a queixa do médico era uma e a queixa do paciente era outra? Aqui a gente acaba, aqui a gente alinha as agendas, como você falou. Né? O paciente vai dizer, doutor, eu vim porque eu quero saber se eu estou com obesidade, se eu estou com diabetes, se eu vou morrer, se eu estou com câncer. Eu quero que o senhor só olhe meus exames, só isso. Eu quero só que o senhor passe um remédio para mim. Eu estou com medo, porque eu estou com medo disso, daquilo. Eu estou preocupado com isso, daquilo. Cara, quando você faz isso, você hackeou a consulta. Entendeu? Você cria um vínculo muito grande. Por quê? Primeiro, porque pouca gente faz. Segundo, porque você está indo no emocional dele. E aí, por que isso é persuasão? Lá na frente, quando você for prescrever o medicamento, quando você for explicar para ele, né, o problema, você linka lá com a parte emocional. Você fala, lembra que o senhor estava preocupado que era aquilo? Lembra que o senhor estava com medo de ser aquilo? Pois é. Olha só. Exatamente para a gente evitar que aquilo aconteça, ou para que a gente evite que aquilo piore, aí é importante que o senhor tome esse remédio. Olha só que Cara, interessante. e quando você faz um flashback desse aí, você pega um conteúdo lá de trás da consulta, o paciente entende. Ele estava prestando atenção. Ele estava prestando atenção em mim. E inconscientemente, o que é isso? Empatia, cara. Empatia. O cara já gera a boa energia, já gera o flow, né? Que se chama dentro da consulta. Sidney, tem a consulta tradicional, frequentemente ensinada nas graduações, diz para que você comece ali pela queixa principal, depois segue pela HDA, né? E segue para os outros itens dessa estrutura clássica de atendimento médico. No entanto, o paciente não tem nenhum compromisso de fazer essa sequência lógica que nós somos ensinados a fazer. Inclusive, ele não sabe expressar em um termo objetivo o que é a queixa principal, muitas vezes. Esse tipo de consulta, com essa linha tradicional de explorar ali a queixa principal e o paciente diz duas ou três coisas, chega ao ponto de o colega dizer assim, não, mas escolha uma, da próxima vez a gente fala da outra. Aí já está estranho esse negócio. Então, existem outras possibilidades para os colegas médicos, estudantes de medicina que estão nos acompanhando aqui, de realizar um atendimento médico mais tranquilo. Uma das possibilidades é utilizar o prontuário direcionado ao problema, e aí você utiliza a técnica de estruturação pelo SOAP, talvez alguns conheçam. Subjetivo, objetivo, avaliação e conduta, SOAP. Quando você começa uma consulta deixando o paciente falar e sem compromisso de identificar a queixa principal, se ele diz duas, você diz escolha uma, não é assim não. Quando você deixa ele falar aqueles poucos minutos iniciais, você gera uma economia de consulta, aumenta o grau de empatia. No subjetivo, para quem não conhece essa maneira de realizar uma consulta médica, você deixa o paciente falar. No objetivo, são argumentos de exame físicos, aquelas coisas mais objetivas, exames complementares. O P, S-O-A, o A é a avaliação, que você não tem, no primeiro momento, compromisso de dar um diagnóstico, você tem a avaliação do quadro geral. E o P de um plano terapêutico que é visto junto ao paciente. Nesse percurso de atendimento médico, Sidney, em que há uma melhor conexão com o paciente, você costuma recomendar aos seus alunos uma estrutura mais rígida de sequência, ou você aborda princípios para serem utilizados dentro do atendimento médico? Cara, assim, e só para complementar, caso utilize uma estrutura mais rígida, que fale para a gente. Show de bola. O SOAP é uma ferramenta maravilhosa, cara. E principalmente para quem trabalha com uma demanda assistencial muito grande, né? Principalmente no SUS, tá? É maravilhoso. No nosso método, a gente recomenda um outro tipo de estrutura. A gente tem um framework que eu criei, ainda está para ser publicado, mas a gente está trabalhando nisso, que são os 4 passos de uma consulta efetiva. Então, o que eu fiz, Daniel? Peguei entrevista clínica, peguei as referências sobre comunicação. Tem um que é muito simples, mas eu adoro que é simples, que é o Vitor Ramos, 7 passos da consulta. Cara, eu misturei e criei 4 passos de uma consulta efetiva. Criatividade. Combinatividade, né? Então, escuta, né? É o primeiro passo, escutar o paciente. Segundo passo, explorar o paciente. Aí entra aqui a parte tanto de explorar a parte do exame físico, mas também a parte da exploração centrada no paciente, né? A parte psicossocial, né? Que também raramente é muito pouco explorado. Aí depois informar o
para o paciente o diagnóstico e, por fim, o pactuar, que é o plano de cuidados compartilhado, também que é muito pouco feito, né? A parte de envolver o paciente, de decidir junto com ele, né? Informar também é algo que a gente peca muito, né? A gente, quando eu falo a gente, o médico, porque a gente usa muito jargão médico, a gente tem a maldição do conhecimento, a gente fala demais, né? E a gente recomenda que seja o contrário, né? Que a gente seja mais conciso, que a gente fale a linguagem que ele entenda, né? Então, esses 4 passos a gente tem recomendado, cara, para os nossos alunos e é algo que pode ser colocado na anamnese de qualquer especialidade, né? Repete, Então, por favor, Sidney. os 4 passos: escutar, explorar, informar e pactuar. E nessa sequência, tá? E aí, Daniel, o que acontece? Isso pode ser adequado para qualquer especialidade, entendeu? E dentro de cada passo desse, a gente entra, né, com mais técnicas, mais detalhadas, para que a consulta fique mais resolutiva, mas sem perder a parte de vínculo, né? Então, a gente se preocupa muito com os 3, né? O Carriol fala de 3 objetivos, né? Diagnóstico e tratamento todo mundo sabe, mas a gente fala muito da questão também da aliança terapêutica, então a gente se preocupa muito com isso. E aí a gente vai para além disso. A gente terminou a consulta, a gente continua o relacionamento no pós-consulta. Então a gente, no nosso método, a gente ensina também em detalhes a como estruturar um serviço de pós-consulta, para ajudar esse paciente a seguir as orientações, a não desistir, a estar presente com ele quando ele tiver dúvidas, né? As taxas de adesão à terapia são baixíssimas, cara, baixíssimas, né? E com esse pós-consulta, seja para clínico, seja para cirurgião, obstetra, pediatra, a gente consegue aumentar muito essa taxa de resultados positivos, de sucesso do paciente, né? Fazendo analogia com a empresa, que é como se fosse um pós-venda, entendeu? Estou começando a usar muito a parada da Toyota. Não sei se tu tem ainda. Eu acho que tu tinha um Toyota, não tinha? Tem, atualmente. Ainda tem, né? Pois é. Lá na Toyota, em toda grande empresa, boa grande empresa, tem um pré-venda, que a gente recomenda que seja uma boa secretária. Tem um fechamento muito, muito bacana, muito emocional, que é o médico que faz. E tem um pós-venda, que é também que a gente recomenda que faça a secretária, um gerente de relacionamento, né, junto com o médico, junto com a equipe multiprofissional, às vezes, para causar esse encantamento. Imagina aí, você acabou de ser pai, né? Queria até te parabenizar aqui em público. Obrigado. Imagina sua pediatra, cara, te colocar você e sua esposa num grupo de WhatsApp, junto ali com a equipe dela, né? Toda semana mandando ali perguntinhas. E aí, como é que tá o filhote? Como é que já está conseguindo, por exemplo, como é que está a questão do desenvolvimento? Como é que está a questão da mamada? Como é que está a questão do sono? E ela ali te mandando, te dando orientações, mandando vídeos, né? Fazendo acompanhamento de parâmetros clínicos também, né? Qual o valor disso, né? Qual o valor intangível de segurança, confiabilidade, né? Então, qual o valor do ponto de vista financeiro do número de internações que isso evita? Então, a gente voltando a falar do ciclo vicioso, cara, uma consulta bem estruturada, emocional, mas resolutiva também do ponto de vista técnico, junto com um pós-consulta, bem estruturado, que cria resultado e cria relacionamento, é o que tem feito médicos aí que são nossos alunos do Brasil inteiro decolarem de forma íntegra, de forma ética, ajudando cada vez mais os pacientes a terem resultado, criando vínculos de relacionamento forte com os pacientes e sendo, inclusive, muito bem remunerados por isso. Isso ajuda, isso é o cerne, né, do que a gente defende que todo mundo faça na medicina. Mas se não dá para fazer isso no meu local de trabalho, é desafiador. Eu falo isso porque eu só não trabalhei em UTI, mas já até acompanhei UTI. Mas todos os outros pontos do sistema, seja público ou privado, eu já atuei, Daniel. Saúde indígena, interior, cidade, hospital grande, ONA 2, ONA 3. Cara, e infelizmente, lembra que eu falei que eu era um questionador, um inconformado? Eu nunca consegui me moldar, sabe, ao sistema. Eu nunca consegui me satisfazer com um negócio que as pessoas falavam assim, cara, só faz o que tem que fazer e fica calado, não reclama. Para mim, nunca foi o que me satisfez com isso, sabe? Então, é o que me fez vir para aqui agora, onde eu estou contigo, né? Ser um empreendedor é isso, é estar questionando, é estar não só levantando o problema, mas trazendo soluções. E com a comunicação e agora com o CVM, cara, tem sido uma escalada árdua, dura, as olheiras não me deixam mentir, mas, cara, extremamente prazeroso e recompensador. Você não sabe o quanto... Você sabe, aliás. Você sabe que você também faz isso.
o quanto é bom, né? Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está triste, às vezes a gente não está num dia bom. Nós somos seres humanos, somos pessoas, a gente também tem uns dias ruins. E aí eu recebo um áudio, cara, eu recebo uma mensagem, né, de um aluno, ou mesmo um aluno falando de um paciente, de uma história de um paciente, e aquilo me tira, né, me dá ânimo, me alimenta, e é isso que a gente tem feito aí, cara, nos últimos 2 anos. Massa. O Raul colocou aqui pra gente, né, que os primeiros minutos da consulta, os minutos de ouro, são relevantes, né? Os primeiros minutos são os minutos de ouro. É, de outra forma, eu já até citei em outro conteúdo, Sidney, sobre o sinal da maçaneta, né? Que é aquela pessoa que não teve os seus objetivos contemplados dentro de um atendimento médico em virtude do excesso de fala do colega médico ou médica. O único momento em que tem um certo silêncio é quando o paciente levanta da cadeira e vai até a porta. Esse breve silêncio permite uma certa coragem ao paciente de dizer qual o seu principal problema quando ele pega na maçaneta da porta para sair, né? E aí se revela o que era mais importante a ser contemplado dentro da consulta, dentro do atendimento médico. Então, Sidney, massa ter você por aqui, cara. A gente está chegando aqui ao final do nosso encontro. E por você ter passado por toda a experiência de ter, em vários contextos, atendimentos médicos variados, né? Desde aquela pessoa que tem uma demanda mais aguda em serviços de pronto atendimento, até aquelas pessoas que têm mais tranquilidade em ter o tempo para ouvir você. Isso aí te deu uma série de referências que, junto a competências acadêmicas, você coloca em um método para entregar ao mercado. E eu costumo dizer aqui que quando alguém tem um comprometimento para gerar uma mudança ali próximo, né? Então, normalmente uma mudança interna, uma mudança familiar, uma mudança para amigos próximos, essa onda se propaga de forma intensa e culmina, eventualmente, em alguma atitude empreendedora, que é o caso que há uma conversão, há uma intenção econômica também, que não diminui nem um pouco a sua importância para o desenvolvimento da medicina do Brasil por estar tendo uma remuneração. Que esse é um aspecto, Sidney, que precisamos quebrar, e é um ponto que eu tenho tratado muito, as questões de inteligência financeira, quebrar tabu no que diz respeito a ser bem remunerado, seja no serviço público, em não aceitar algumas coisas, seja no serviço privado também, em não aceitar e também lutar para as melhores condições. E se a jornada para a conquista das melhores condições e sua grande consequência, que é oferecer o que você tem de melhor aos seus pacientes dentro de uma consulta médica ou no pós-consulta, como você citou, se é no serviço privado, que seja, mas que a gente consiga expressar o que temos de melhor na nossa essência. E não ficar com preconceito em, por ser bem remunerado, isso aqui está me causando dano, então não vou para um setor, não vou para outro, né? Quero então que você faça as suas palavras finais agora e finalize aí com a gente falando um pouco mais de detalhe para quem se surgiu a ideia de entrar na tua turma, que não é aberto de forma aberta de forma perpétua, né? Frequente sempre, que entre aí para em contato com você. E a Anitta, você já disse, né, que poderia deixar algumas referências que você utilizou para ela. Então, pode buscar no @CV da Medicina. Show de bola, show de bola. Show de bola, Daniel. Cara, primeiramente, mais uma vez, obrigado aí pelo espaço. Segundamente, queria pedir aqui licença para agradecer pela Socorro, a presença da Socorro, o Rodrigo, meu amigo, conterrâneo lá de Picos, no Piauí. O Raul foi meu aluno da primeira turma de comunicação médica, cara, um gastro brilhante lá de São Paulo. Obrigado também, Raul. Obrigado a todo mundo aqui, que se eu esqueci de falar alguém, obrigado pela presença aí. Pessoal, assim, vamos lá, Daniel. Eu queria finalizar falando o seguinte, que a gente precisa ressignificar muita coisa que nos disseram que era a verdade. Né? Cada vez mais, quanto mais eu estudo, quanto mais eu evoluo, quanto mais eu aprendo, mais eu entendo que não existe verdade absoluta, cara. Existe verdade que faz sentido para mim. Então, eu já defendi a bandeira do SUS, já fui militante, já participei de sindicato, de CRM, seja lá o que for, cara. Já fui para Brasília, velho. Fui para Brasília com a bandeira do Brasil e não sei o quê. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que se você quer fazer uma mudança no mundo, seja a mudança que você quer ver no mundo. Comece com você. Né? Então, assim, como você bem disse, cara, pequenos atos, sabe? No seu interior primeiro, depois dentro da sua casa, depois vai expandindo isso. Então, hoje, para mim, o empreendedorismo é o que faz sentido, é a minha verdade. É o que me dá liberdade, pode ser que mude lá na frente, pode ser que depois, sei lá, eu vire um catedrático aí de uma grande universidade, não sei.
Mas hoje, para mim, o que faz meu coração cantar é estar aqui, cara, na internet, compartilhando conteúdo de qualidade, fazendo, né, dando a minha parcelinha de contribuição. Não tenho pretensão nenhuma, cara, de criar uma revolução, nada disso. Eu acho que nós juntos, eu, você e todos os colegas que estão aí, como eu falei, repito, fazendo um trabalho homérico, né, muitas vezes heróico, de compartilhar conhecimento, de valor, isso sim, com o tempo, vai criar tá criando-se um movimento muito bacana. E todo mundo ganha com isso. Mas, cara, para finalizar, a questão do ciclo vicioso é extremamente importante, pessoal, que vocês leiam Pai Rico, Pai Pobre, que vocês leiam Inteligência Financeira para Médicos, do Daniel Kahneman, e que vocês descubram que, para a gente poder ajudar os outros, né, lembra lá da questão do oxigênio no avião. Primeiro, em caso de despressurização, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, para depois ajudar uma pessoa próxima. Médico, você precisa sair do ciclo vicioso de trabalho para pagar coisas que você não precisa, para agradar pessoas que você nem conhece. Não vai, para com isso, sabe? Ressignifica isso, sabe? Pega o teu dinheiro, investe em ativos. O consultório particular é um dos principais ativos que você pode ter. Ah, mas eu amo o SUS, eu quero estar no SUS. Está tudo bem, fica no SUS, mas também fica no consultório. Entendeu? Por quê? Porque o consultório é um ativo, ele vai trazer dinheiro para você, vai trazer liberdade, satisfação. E no SUS você faz porque você acredita, porque é um senso de missão, não tem problema nenhum. Agora, o que a gente vê, Daniel? Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que, pô, o cara tem um currículo maravilhoso, colega médico, entendeu? Muitos anos de carreira, e falando assim, cara, eu queria muito entrar no teu curso, mas eu não tenho dinheiro, eu tô endividado, porque eu financei isso, eu financei aquilo. Cara, tá num ciclo vicioso. E aí, quanto mais ele trabalha, mais ele afunda, sabe, nas dívidas e tudo mais. Então, assim, tem que fazer duas coisas. Primeiro, tem que ressignificar, tem que entender que a gente não precisa, porque você é médico, você não precisa de andar num carro importado, de ter uma cobertura, você não precisa. Né? Principalmente para quem está início de carreira, principalmente para quem está na faculdade ainda, pelo amor de Deus, não cometa os mesmos erros que a gente. Não faz um endividamento gigantesco, não compra um carro de 200 mil, compra um carro, nem compra um carro, investe no teu consultório, investe na tua formação técnica. E aí, com isso, faz o dinheiro trabalhar para você, aprende a investir, aprende criativos, né? Ativos, consultório, né? E bota o dinheiro em royalties, né? Escreve um livro e bota o dinheiro para trabalhar para você. E aí sim você vai ter tempo, vai ter criatividade, vai ter networking para você criar projetos gigantescos. O CVM, Daniel, ele é uma empresa que nasceu para morrer. Se tudo der certo, em 10, no máximo 20 anos, o CVM vai fechar as portas porque não vai ser mais necessário, porque as faculdades, o SUS e todos os outros vínculos vão entender que o médico precisa ser valorizado, precisa ter liberdade, autonomia, boa remuneração em todos os lugares. Em todos os lugares. Quando isso acontecer, não vai mais fazer sentido o CVM. E aí a gente vai viver de contar história, vamos viver de royalties dos livros, do dinheiro que a gente começou a investir desde já, né, de investimentos em dólar, em ouro. É Meu isso aí, amigo, Sidney. obrigado, Provavelmente, parabéns aí, viu? Sobre o CVM, provavelmente. pessoal. Ah, esqueci de falar do CVM. Sobre o CVM, Ah, quem quiser conhecer mais, vai lá no CV da Medicina. A gente está com inscrições abertas hoje. Então, já passamos quase 60% das vagas já preenchidas, graças a Deus. E a gente chama de família CVM. É um lugar onde você vai ter um método, vai ter conhecimento, mas vai ter também apoio, vai ter networking, vai ter pessoas que querem as mesmas coisas que você. Então, CVM só pensa na Comissão de Valores Imobiliários. É por aí, é por aí. Tem quase os mesmos valores. Então, se quiser saber mais, vai lá no nosso perfil. Vai ser um prazer te tirar alguma dúvida e tudo mais. Tá bom? Massa, Sidney. Provavelmente o meu também deve acabar em 10 anos. A educação financeira, quando adentrar dentro das universidades médicas, acabou-se, Daniel. Mas tá aí o livro como das referências para as universidades que optar por colocar esse tema no seu currículo. Porque alguns temas, quando a gente entra no mundo do trabalho, é que a gente se dá conta de que são necessários, e aí cada um que exerce a sua autonomia na busca do conhecimento se desenvolve. Em um dado momento da sua jornada de aprendizagem sobre inteligência financeira, sobre oferecer o que tem de melhor aos pacientes, avançar para um serviço aqui, outro ali, e aí a vida que segue. Então, massa ter você aqui, Sidney. Foi de grande contribuição mesmo. Parabéns, Daniel. Parabéns, cara. Só continua, só continua. Estamos na mesma vibe aí. Tô sempre torcendo por você, cara. Parabéns, parabéns Massa, mesmo. Sidney. Obrigadão. Valeu, cara. Até breve. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.